noite, irmãos. Paz seja convosco. Nosso culto de quinta-feira, culto de libertação, culto de fé, culto de adoração a Deus. Eu quero te convidar a se soltar na presença de Deus, a acompanhar a sua palavra, receber as bênçãos de Deus que estão preparadas para você nessa noite. Vamos iniciar lendo a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 146. O título do Salmo é A Fraqueza do Homem e a Fidelidade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes e nem em filho de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para sua terra naquele mesmo dia. Perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão, a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. O Senhor faz justiça aos oprimidos, Ele que dá pão, Ele sacia a fome, Ele quebra as cadeias, Ele dá visão, Ele dá vista, o Senhor levanta o que está caído, o Senhor ama aquele que faz justiça. Então o Senhor age de uma maneira diversa e sobrenatural em favor daquele que tem posto nele a confiança. Isso é maravilha, irmãos. Põe a tua confiança no Senhor nessa noite, conte para Ele em oração a tua necessidade e Ele vai te dar vitória pela sua palavra. Pai Santo, nós estamos muito alegres, Senhor, em mais uma vez podermos estar te louvando, te bendizendo e mais uma vez unirmos nossos corações, as nossas vozes, Senhor, para te bendizer. Que o louvor, Senhor, que as músicas, que as palavras de louvor cheguem ao teu trono da glória, Pai Santo. É o desejo do nosso coração te engrandecer. É o desejo do nosso coração, Senhor amado, bendizer-te pelo que tu és, Deus grande e poderoso. E que possa, Senhor, ficar sobre nós a tua paz, a tua graça, a unção do teu Santo Espírito. Esteja comigo, Senhor, e esteja, Senhor, com aqueles que estão acompanhando, Senhor, este culto, que eles sejam abençoados no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos louvar o Senhor. O cântico diz: te louvarei, te bendirei continuamente. E o cântico diz que o Senhor nos faz vitoriosos, mais do que vencedores. Que a palavra de Deus não passará e é Ele que vai adiante de nós. Ele que vai abrindo os caminhos, Ele que vai resolvendo os problemas, Ele que vai nos dando vitória. Aleluia. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Do que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra
de mim, endireitando os caminhos tortos, que quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Te louvarei, te bendirei continuamente. Louve ao Senhor. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará, grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos, tu que quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está a sua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Você crê nisso? Que o Espírito Santo está fluindo entre nós? O Espírito Santo não depende de circunstâncias, não depende de barreiras físicas. O Espírito Santo depende de fé, de coração contrito, de humildade. O Espírito Santo, ele atenta muito para a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E como nós estamos em comunhão nesse momento, certamente ele está fluindo entre nós. Ele está agindo entre nós. E você vai ser abençoado em nome do Senhor. Eu separei um outro cântico aqui, irmãos, é o Salmo 86. E esse cântico, ele é uma oração. E eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Não sei se você já ouviu esta versão, mas eu vou cantar 2 vezes, né? E o irmão vai aprender, e depois, como fica gravado, o irmão vai poder cantar no seu dia a dia, amém? Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo, tu és meu Deus.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho, faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te-ei, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao teu coração. Gostou? É uma oração ao Senhor nosso Deus. Acredito que o salmista Davi, quando ele fez esse cântico, quando ele escreveu isso, quando ele proclamou essas palavras, talvez ele estivesse angustiado, talvez ele estivesse cercado pelos inimigos, e ele lembra ao Senhor como se a gente pudesse, como se precisasse lembrar ao Senhor, né? Mas essas palavras, quando a gente fala para Deus assim, ela nos enche de fé, e ela nos lembra da grandeza do nosso Deus. E ele diz assim: guarda minha alma, Senhor, que eu sou fiel a Ti. Salva o Teu servo, Tu és meu Deus. Certamente uma oração dessa toca o coração de Deus. Ele ama aqueles que se guardam para Ele, aqueles que se declaram como seus servos, e Ele então se levanta e vem ao nosso encontro e nos ajuda e nos dá salvação. Eu vou cantar mais uma vez e que essa oração possa encontrar na sua vida guarida e possa encontrar resposta de Deus para você, amém? Senhor, se incline a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a Ti. Salvo Teu servo, Tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, faz-me andar, Jesus, em Tua verdade. Louvar-te-ei, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao Teu coração. Cante ao Senhor. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado eu sou, diga a Ele, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a Ti. Salvo Teu servo, Tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, faz-me andar, Jesus, em Tua verdade. Louvar-te-ei, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao Teu coração. Une meu coração ao Teu coração. Ouve, Senhor, nosso clamor. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Lembra, Senhor, que somos Teus servos e somos dependentes de Ti, Senhor. Dependemos da Tua graça, dependemos da Tua dispensação, dependemos, Senhor amado, da Tua disposição em nos abençoar, Pai querido. Ainda, Senhor, que reconheçamos que não mereçamos, Pai,
mas o teu amor, Pai amado, é maior que tudo, o teu amor é maior que os nossos pecados, o teu amor, Senhor, é maior, Pai Santo, muitas vezes que as nossas negligências, Senhor amado, o teu amor, Pai, cobre multidões de pecado, Pai. E eu te peço, Senhor, nesta noite, que o teu amor nos cubra, que o teu amor nos envolva, que o teu amor nos inunde, Pai querido, tire toda a dúvida, Senhor, tire todo, Senhor, o medo dos nossos corações, lance fora o temor, querido Deus, e nos faça, Senhor, crer na tua palavra, crer na vitória, crer no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, crer, Senhor amado, que o sacrifício na cruz do Calvário é mais do que suficiente para nós alcançarmos, Senhor, perdão, para nós alcançarmos, Senhor, vitória e para afastar o inimigo das nossas vidas, Pai Santo. Eu te peço, Senhor, abençoa o teu povo, Pai, que espera em Ti, Senhor, tão somente em Ti, que és a nossa porção, Senhor, nesta terra. Louvado seja. Muito obrigado, Senhor. Boa noite, amados irmãos. Paz seja com todos. Nesse momento, nós vamos fazer a parte das ofertas. Gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus, que está registrado lá no livro do Evangelho de São Lucas, livro de Lucas, capítulo 6, apenas um versículo, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui na palavra de Deus, que o Senhor estava já orientando, mostrando ao povo, ao que estavam naquela época, sobre a respeito de ofertar, de dar e trazer as coisas que é de Deus e as coisas do homem. Nós podemos ver que Deus tem dado para cada um de nós bênçãos, tem dado trabalho, tem dado condições para que nós possamos ter o nosso sustento. E também a palavra de Deus nos fala que também nós devemos dar com alegria. A palavra de Deus nos mostra claramente, em que nós devemos fazer com amor no nosso coração. A palavra de Deus também nos diz, lá no Antigo Testamento, que fala que nós trazemos os dízimos à casa do Senhor e devemos fazer depois prova. E depois fazer prova de mim. Mas para que nós vamos provar, fazer prova? Se o Senhor tem nos dado com abundância, se o Senhor tem nos dado com fartura, tem nos abençoado. Mas muitas pessoas podem dizer, mas eu não tenho sido abençoado. Mas então peça para o Senhor. E o Senhor vai te abençoar também. Se você também fizer um propósito no teu coração, tenho certeza que o Senhor vai abençoar a tua vida financeira, vai abençoar a tua vida espiritual, vai abençoar a tua vida material também no trabalho, da tua saúde, teu corpo físico, vai te dar bênçãos. E basta fazer um propósito com o Senhor, como nessa noite, uma noite de propósito, quinta-feira, noite de propósito, e faça um propósito com o Senhor, e que nesta hora, em que nós estaremos orando por você, que estará também dando o seu dízimo, fazendo o depósito, a conta sendo colocada na tela, e você poderá fazer o depósito da conta da igreja, e depois enviando via WhatsApp para os nomes que estão ali na tela, o pastor Orlando, ou para a irmã evangelista Isa, ou para o presbítero Daniel, qualquer um dos três, que estará sendo repassado para ser feita a contabilidade da tua oferta, do teu dízimo. Vamos orar por você nessa hora, orar por aquilo que está colocando na presença do Senhor agora. Você está tendo falta de fé, falta de bênção, falta de talvez saúde no corpo físico, falta também de bens materiais no teu trabalho, emprego, algo. Peça para o Senhor e Ele vai te abençoar. Vamos orar nesse momento então, em nome de Jesus. Pai querido, nesta hora em que nós estamos colocando na tua presença os teus filhos,
Aqueles que irão ofertar, que irão contribuir com os seus dízimos, fazendo depósito na conta da igreja, Senhor. Derrama tua bênção no teu poder, ó Pai. E abençoa de igual forma aqueles que não poderão ofertar, não poderão contribuir, não poderão dar o seu dízimo, mas tenham feito um propósito agora, neste momento, ó Deus, de estar na tua presença, de ser abençoado, ó Deus, de ser um dizimista, de ser um ofertante, ó Deus. Eu coloco em tuas mãos, derrama tua graça no teu poder, dando saúde para os teus filhos, dando bênção material, abrindo a porta do emprego, do trabalho, Senhor, e também fortalecendo a sua vida espiritual cada dia mais. Derrama tua graça no teu poder, ser com teus filhos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e que possam também contribuir e ofertar com alegria nos seus corações. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Que o Senhor abençoe também a sua vida. O Senhor seja glorificado através da vida de vocês. E que nós possamos ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 7. Apocalipse 3, 7. Eu quero fazer uma leitura um pouquinho longa. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 22, para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor nessa noite. Maravilhoso é o nome do nosso Deus. Nos diz a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Feche os teus olhos um instante. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por essa oportunidade que temos de estar na tua casa, recebendo e ouvindo a tua preciosa palavra.
queremos te pedir, ó Pai, nesse momento que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma forma especial. O Senhor conhece o coração, a vida, a necessidade de cada um de nós, ó Pai, tanto aqueles que estão aqui na igreja, como aqueles que estão aí no seu lar, na sua casa, em algum lugar, pela rede social, recebendo esta programação, recebendo esta mensagem, recebendo esse culto, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar graça, dar bênção, dar vitória, dar restauração, dar bênção sobre a vida do teu povo, meu Pai. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, fica conosco, fala conosco, é o que pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias, amém, aleluias. Você na sua casa também pode aí se aconchegar e vamos meditar na palavra de Deus. Mas amados, eu dei um título para essa mensagem de hoje, e a leitura desse texto meio longo acabou sendo até proposital, porque eu quero que nós venhamos responder uma pergunta nessa noite. A pergunta que eu formulei para nós respondermos é: como ser crentes de Filadélfia no mundo de Laodiceia? Como assim, pastor? O que o senhor está querendo dizer para nós nessa noite? Nós lemos um texto aqui, amados, do livro do Apocalipse, e o livro do Apocalipse, eu creio que os irmãos conhecem a história, ele não foi colocado aqui como o último livro da Bíblia à toa. Ele foi o último livro a ser escrito da palavra do Senhor, já próximo ali do ano 95, 96 depois de Cristo, pelo apóstolo João. A história nos relata que o apóstolo João já estava ali com uma idade bem avançada, que ele teria sido lançado dentro de um tacho de azeite fervente para que o matassem, como mataram os outros apóstolos, mas não conseguiram. Ele teria escapado milagrosamente desse atentado contra a sua vida, e ao invés de tentarem matá-lo novamente, ele foi lançado numa ilha chamada Patmos, onde eles disseram: vamos exilar esse homem lá para que ele venha morrer. E lá na ilha de Patmos, o apóstolo João recebe a revelação do Apocalipse, esses 22 capítulos aqui que ele relatou para nós sobre as últimas coisas que irão acontecer. E o livro do Apocalipse, ele começa depois ali da descrição do Senhor Jesus Cristo na sua majestade ali se revelando para o apóstolo João. No capítulo 2 e no capítulo 3 nós temos 7 cartas que são escritas pelo apóstolo para as 7 igrejas da Ásia. Nessas 7 igrejas da Ásia, elas se localizavam onde hoje é a Turquia. Se os irmãos olharem lá no mapa, vão encontrar a localização dessas igrejas. Nós sabemos que o número 7 é um número que representa na palavra de Deus a perfeição. Então, por isso nós temos aí a representação de 7 igrejas. E uma palavra que é dirigida ali a cada uma dessas igrejas para o anjo da igreja, ou seja, para o líder, para o pastor daquela igreja que iria receber aquela carta. E cada uma dessas cartas, ela começa com a saudação do Senhor, a sua apresentação, uma orientação da parte dele, uma palavra de elogio, uma palavra de correção quando tinha, e uma recompensa. Essas 7 cartas, elas vão tratar dessa forma. Quando nós analisamos essas 7 cartas, nós vemos que muitos vão dizer que elas representam as 7 dispensações, os 7 períodos nos quais são divididos a história da humanidade. Tivemos até um culto de quinta-feira na igreja de Vila Camargo, onde foi pregado a respeito disso e foi feito essa cronologia de uma forma bem interessante. Mas também outros pregadores vão dizer que essas 7 igrejas representam os 7 períodos da história da igreja do Senhor na terra. Independente de qual for o andamento que nós dermos para isso, nós podemos ver que
essas 7 cartas, essas 7 igrejas têm 7 mensagens para nós. E hoje eu quero que nós venhamos meditar um pouquinho nas 2 últimas cartas. A carta para a igreja de Filadélfia e a carta para a igreja de Laodiceia, que são 2 igrejas, 2 cartas ali muito próximas, 2 igrejas muito próximas, mas que ao mesmo tempo são tão distantes por serem tão diferentes. E é por isso da pergunta que nós fizemos no começo: como ser crentes de Filadélfia no mundo de Laodiceia? Quando nós começamos a analisar essas 2 igrejas, nós percebemos que são igrejas que não tem nada a ver uma com a outra. A igreja de Filadélfia é uma igreja que é vista como uma igreja que era fraca, mas era fiel, uma igreja que passava por muitas dificuldades, mas que permanecia na presença do Senhor, fazendo a vontade do nosso Deus, que verdadeiramente não deixava de lado a pregação verdadeira da palavra, não deixava de acreditar no poder de Deus manifesto pelo Espírito Santo. Era uma igreja onde o Senhor, Ele elogia, porque realmente era uma igreja adorável, era uma igreja louvável, era uma igreja que chamava atenção, tanto que se os irmãos forem olhar as outras igrejas, elas vão ter alguma crítica contra elas, todas as outras. A igreja de Filadélfia não, é uma igreja a qual o Senhor só era elogios, de tão boa que era essa igreja. Quem dera se nós pudéssemos frequentar uma igreja assim, só elogios, só bênção, só vitória. Por outro lado, a igreja de Laodiceia era uma igreja que era exatamente o contrário. Era uma igreja que ela era rica, financeiramente falando, era uma igreja que tinha grandes condições, era uma igreja que tinha tudo do bom e do melhor, só que espiritualmente era uma igreja pobre. Era uma igreja que tinha somente religiosidade e aparência. Tanto que, ao contrário da igreja de Filadélfia, não há da parte do Senhor elogios para essa igreja em Laodiceia, mas há sim críticas, e críticas muito duras, e críticas muito severas da parte do Senhor. O Senhor, Ele chega a dizer aqui no texto que nós lemos, falando que o povo daquela igreja era um povo morno. O que é um povo morno? É um povo que não está decidido, é aquele que não está nem de um lado nem do outro, é aquele que não sabe o que quer da vida. E o Senhor diz o quê? Quem dera você tivesse de um lado ou tivesse do outro, porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Veja que é essa expressão que o Senhor usa aqui para falar a respeito dessa igreja. Quando nós pegamos essas 2 igrejas, elas são vistas muitas vezes como modelos da vida dos cristãos, da vida de muitas pessoas, chegando no final dos tempos esses que nós vivendo agora. Muitas pessoas são vistas como aquelas que estão andando ainda na presença do Senhor, como aquelas que estão fazendo a diferença na obra do Senhor, como aquelas que estão ali colocadas diante do nosso Deus de uma forma verdadeira, apesar das dificuldades, ou seja, a igreja de Filadélfia, ao passo que nós temos os outros, que são aqueles que estão apenas preocupados com a aparência, apenas preocupados com tantas coisas, preocupados com aquilo que não tem nenhuma importância no mundo espiritual, já deixaram de lado tudo aquilo que é espiritual. Essa é a igreja de Laodiceia. Então, são 2 igrejas, irmãos, que são completamente diferentes, são completamente separadas. Só que se nós formos olhar para dentro da igreja hoje, nós vamos encontrar crentes, cristãos, que são modelos dessa igreja de Filadélfia e modelos dessa igreja de Laodiceia. Por isso, então, o questionamento que eu fiz no começo, para nós meditarmos, como ser crentes de Filadélfia no mundo de Laodiceia. Porque nós sabemos que o mundo está
fora da presença de Deus. Nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo com valores deturpados. Sempre quando eu analiso e eu olho para o mundo, eu não consigo esquecer do texto de Isaías capítulo 5, verso 20, quando o Senhor fala através do profeta: ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem, que é exatamente o que está acontecendo hoje. O que é errado estão dizendo que é certo, o que é certo estão dizendo que é errado. As coisas estão completamente fora daquilo que é razoável. A gente olha aquilo que a gente aprendeu, como a gente foi criado, aquilo que nós recebemos, e nós não conseguimos reconhecer esse mundo. Por quê? Porque o mundo está com essa visão deturpada. As pessoas estão com valores deturpados. As pessoas estão fora da presença de Deus de uma forma muito séria. E é algo, amados, que a igreja do Senhor, ela não pode ficar quieta. A igreja do Senhor, ela não pode negociar o inegociável. A igreja do Senhor, ela não pode trocar a pureza do Evangelho por qualquer coisa que venha agradar a esse mundo. O Evangelho é confrontação. O Evangelho é chamar a responsabilidade. O Evangelho é denunciar o pecado. O Evangelho é fazer coisas grandes acontecer na vida das pessoas. Não há outro jeito, não há outra forma. A visão do Evangelho vai entrar em choque com a visão do mundo. Os valores do mundo não são os valores da palavra de Deus. Não há como nós conciliarmos isso. Também nós temos que entender que o nosso mundo, esse mundo atual, esse mundo de 2020, ele é um mundo muito rico de valores monetários. Nunca teve tanto dinheiro em circulação, nunca teve tanta riqueza, nunca teve tanta comida, nunca teve tanta coisa boa nesse mundo, materialmente falando. E eu falo aqui, quando eu falo isso, eu falo de coisas lícitas, de coisas necessárias, de coisas que nós precisamos. O mundo é um mundo rico de valores monetários, mas é um mundo pobre de valores humanitários. Infelizmente é essa a visão que nós temos. O valor de dinheiro está muito alto, os demais valores estão totalmente esquecidos. O cuidado, a ajuda, a empatia, a solidariedade, o amor, tudo isso, amados, infelizmente nós estamos vendo que tem se perdido no meio dessa humanidade de 2020, no meio dessa Laodiceia que é a humanidade de 2020. Até tem um meme que está correndo na internet, porque agora a gente vive a era do meme também, né? Tudo que acontece, tudo que aparece, tudo que ocorre vira meme, vira aquela figurinha na internet. E tem um deles muito interessante que diz assim que o mundo hoje está com humanidade baixa. Não é imunidade baixa, não é porque nós podemos pegar uma doença. A humanidade já pegou uma doença. As pessoas estão, infelizmente, completamente fora de uma realidade. Estão completamente fora de um desejo de ajudar o seu próximo para que as pessoas possam ser abençoadas. Está se cumprindo hoje, amados, o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 3:1, quando ele diz que no final dos tempos serão tempos trabalhosos. Está difícil, amados, de viver nesse mundo. Está difícil de batalharmos nesse mundo. Por quê? Porque está se cumprindo todo o resto daquele capítulo 3 de Timóteo. Os homens serão egoístas, serão avarentos, serão amantes dos males, mais amantes dos prazeres do que de Deus, desobedientes a pais e mães, e mais tantas coisas. São 18 coisas que Paulo coloca ali naquele texto. E claro, que vivendo um tempo de valores deturpados, vivendo um momento de humanidade baixa, vivendo tempos trabalhosos,
está se cumprindo Mateus 24:12, que diz o quê? Que o amor de muitos se esfriaria, porque se multiplicou a iniquidade. O pecado está de tal forma dominando que o amor está se esfriando. Então, infelizmente, amados, esse é o quadro que eu estou mostrando para vocês, que é o quadro do mundo de Laodiceia. É o mundo que está mais preocupado com a aparência, é o mundo que está mais preocupado com a selfie, é o mundo que está mais preocupado com o like na rede social, está mais preocupado em aparecer bem na foto, do que verdadeiramente ter um sentimento humano genuíno, de amor, de empatia, de entrega, de ajudar o próximo sem se preocupar com nada. É isso que está acontecendo. Agora, posso contar mais uma coisa para vocês? Tudo isso que eu estou falando até 2020. Tudo isso que eu falei para vocês. Porque no meio do caminho tinha uma pandemia. Sabia? Mateus capítulo 24, verso 7, verso 8, diz que haverá pestes, e também que será o princípio das dores. Desde março, amados, aí pelo menos nós estamos praticamente paralisados, por conta aí de uma epidemia, de uma pandemia global do Covid-19, que a humanidade ela não sabe o que fazer. Tudo isso que eu falei para vocês até agora já estava acontecendo até março de 2020. E para ajudar ainda mais, a cereja do bolo, veio essa pandemia que colocou o mundo literalmente de pernas para o ar. O que nós temos que entender, amados, e nós já estamos aí entrando no 5º mês na nossa quarentena. Nos venderam aí como quarentena, já passou aí de 100 dias de confinamento. Essa pandemia, ela não mudou nada, ela apenas destacou tudo que já estava acontecendo. Ela não mudou nada no sentimento das pessoas, apenas revelou aquilo que as pessoas já tinham nos seus corações. Quem era altruísta, quem era cuidadoso, quem era amoroso, quem era desinteressado, continua dessa forma depois de março de 2020. E tem feito um trabalho para ajudar e para abençoar a vida das pessoas. Agora, infelizmente, aquele que já era egoísta, aquele que já era fora da presença de Deus, aquele que não se preocupava com os demais, ele vai continuar sendo dessa forma. Não foi a pandemia que transformou as pessoas dessa forma, apenas revelou o que elas tinham dentro do coração. E é isso, amados, que é algo que assusta o nosso coração. Por quê? Porque nós estamos diante de uma situação que jamais foi vivida e não era imaginada. Quem imaginava lá em janeiro que foi o mês que levou 6 meses para passar? Vocês lembram como que janeiro demorou para passar? A gente queria que janeiro acabasse logo. Quem imaginava que depois que janeiro passasse ia acontecer tudo do jeito que aconteceu? Ninguém. Cada um de nós chega no final do ano ou no começo do ano, faz o seu planejamento. Seja o planejamento na igreja, seja o planejamento no trabalho, seja o planejamento na nossa vida. Quantas coisas nós não tivemos que adiar por conta desse momento que nós estamos passando? Aconteceu, simplesmente parou tudo. Puxa, mas eu queria fazer esse curso, eu queria fazer esse trabalho, eu queria mudar de emprego, eu queria emagrecer, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer um trabalho na igreja, eu queria ganhar o mundo para Jesus. Tudo parou. Mas nós estamos agora tendo outras oportunidades que nós não teríamos daquela maneira, naquele momento.
Só que você está aí na tua casa agora, você está recebendo essa mensagem no culto online, que antes nós não fazíamos, e hoje estamos fazendo. Por quê? Porque isso é algo diferente que está acontecendo. Agora, qual que vai ser a retrospectiva de 2020? Janeiro, fevereiro, pandemia e fim. Por enquanto é isso. Tomara que a gente consiga ter alguma outra coisa entre a pandemia e o fim. Porque, amém, queira Deus que seja isso mesmo. Queira Deus que se encontre um remédio, que se encontre uma vacina, que se encontre uma solução e que nós possamos fazer e retomar as nossas vidas. Tomara que aconteça isso. Porque eu vou dizer para vocês, os irmãos sabem que meu aniversário é lá em dezembro, lá no dia 31, né? Eu não vou contar aniversário se chegar lá e não tiver feito nada. Não vale, né? Conta de novo, vamos contar de novo, porque é desse jeito a coisa. Agora, vamos parar para pensar qual é o efeito, quais têm sido os efeitos dessa pandemia sobre as pessoas. O que tudo isso tem provocado? Essa pandemia tem provocado desemprego. Duas notícias que chamam a atenção. A Renault, aqui do nosso lado, em São José, demissão de 800 empregados. Estavam aí com movimentações, com assembleias de sindicato, com movimento paredista, com tanta coisa aí acontecendo. Estavam aí se movimentando, mas aí 800 famílias perdendo o seu sustento. Talvez algum de nós aqui, ou os irmãos que estão aí na escuta, conhecem alguém ou são funcionários dessa empresa envolvidos nessa situação. Nós temos uma companhia aérea também que já anunciou que vai demitir 2.700 aeronautas, pilotos, copilotos, comissários de bordo e tudo mais. Consegue imaginar isso? Se a gente for entrar na parte de turismo, na parte de hotelaria, na parte aí que envolve toda essa questão, o estrago foi terrível. Tirando os serviços essenciais, e mesmo nos essenciais ainda tem dificuldade, muitos outros estão ou tendo desemprego, ou tendo perda de renda. E a perda de renda está sendo tão grande que as notícias dizem que vai levar 15 anos para recuperar a economia no mesmo nível antes da pandemia. Consegue imaginar isso? Ano passado fizeram uma reforma da Previdência, segundo a conta do Ministério da Economia, era para economizar R$1 trilhão, e aí todo esse valor já foi despendido agora. Todo esse valor já foi usado praticamente agora no combate a essa pandemia. Consegue imaginar isso, amados? O tamanho do estrago dessa situação? Outra coisa, quantas pessoas estão recebendo ou tentando receber o auxílio emergencial? É uma dificuldade. As pessoas estão lá precisando, tem uma necessidade, tem uma situação. E aí sai uma notícia dizendo que, por conta desse auxílio emergencial, a extrema pobreza nunca foi tão baixa no Brasil. Quer dizer que resolveu o problema? Não. Quer dizer, na verdade, que foi colocado dinheiro lá porque precisava, e agora esse número é artificial. Isso é resultado, amados, dessa pandemia. Mas o que mais que está acontecendo? E é resultado desse momento que nós estamos passando. A perda da liberdade de expressão. Só está sendo autorizado se falar aquilo que está de acordo com alguns entendimentos. Não se pode defender certos posicionamentos,
não se pode se defender certas posições, não pode se defender certos tratamentos, não pode se defender certas pessoas, porque senão está simplesmente sendo censurado. Então é algo, amados, que chama a nossa atenção quando a gente vê todas essas coisas acontecendo. Outra coisa que está acontecendo e é clima dessa pandemia é o isolamento forçado. Fique em casa. Não vou fazer aqui, amado, juízo de valor, se está certo, se está errado, se tem que ser isolamento horizontal, vertical. Não vou falar disso, só estou trazendo os fatos para os irmãos. Esse isolamento forçado que acabou fazendo com que a gente perca a nossa liberdade de locomoção. Estão dizendo para as pessoas, fique em casa, só saia se for necessário. Se você precisar sair, use máscara, mantenha distanciamento, use o álcool, tome cuidado, isso, aquilo, aquele outro. Ou seja, o nosso direito de ir e vir, ele está sendo restringido nesse momento. Coisa que a gente não imaginava. Você vai para algumas cidades da região metropolitana ou do litoral, você não consegue entrar se você não for morador. Tem uma barreira sanitária para você entrar. É medida a sua temperatura. É feito um questionário com você ali para você poder entrar. Outra coisa que estão fazendo, estão monitorando as pessoas com drone. Já viu isso? Já viu aquele negocinho que vem voando? O drone? Então, estão monitorando as pessoas. Estão monitorando pelo celular, pelo teu chip. A taxa de isolamento, ela aumentou, ela diminuiu, sai lá no jornal. Está acontecendo, é resultado disso aqui. Estão usando tecnologia que é aplicada no combate ao terrorismo, você acredita? Inteligência da polícia, inteligência dos órgãos de segurança, para verificar se as pessoas estão cumprindo o isolamento social. De novo, não estou dizendo se é certo ou se é errado, só estou trazendo a informação para você. E é algo para a gente pensar, amados, tudo isso é resultado dessa pandemia, porque quem imaginava isso antes de 15 de março? Eu lembro que no mês de março a gente estava de férias, e foi tão bom porque a gente conseguiu viajar na primeira metade do mês, e nós voltamos de viagem exatamente no dia 15. No dia 16 começou a fechar tudo. Eu falei, rapaz, que coisa! Passei mais 15 dias das férias enfurnado dentro de casa. Por quê? Porque eu não tinha o que fazer. Ou seja, foi a nova realidade que veio sobre nós. Agora, esse isolamento, ele criou o quê? Um clima de desconfiança entre as pessoas. Você está saindo sem necessidade, você está saindo sem máscara, você está indo mais de uma pessoa, isso, aquilo, aquele outro. Eu estou vendo lá uma aglomeração, meu vizinho está fazendo, aquela igreja, olha quantas pessoas tem. Tivemos um caso próximo lá onde a gente mora, de uma igreja que foi visitada num domingo. Estavam fazendo um culto online e todo um aparato de segurança foi para lá. Por quê? Porque teve uma denúncia que estaria tendo uma aglomeração. Resultado da pandemia, as pessoas estão perdendo a confiança umas nas outras. Também nós temos que ter aí em tudo, amados, a solução é o bom senso, que talvez não está tendo. O que mais que nós estamos tendo nisso tudo? Nós estamos tendo as pessoas com depressão. A igreja, ela nunca foi tão necessária como é nesse momento. As pessoas estão deprimidas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão se sentindo sozinhas. Se eu abrir aqui para os irmãos contarem, os irmãos vão saber me dizer muita coisa. Nós temos atendido e temos visto isso. As pessoas estão precisando conversar. As pessoas estão precisando de atenção. As pessoas estão precisando ver outra pessoa.
É o que está acontecendo, é resultado, é efeito dessa pandemia. Tem gente passando necessidade, tem gente passando fome. E a igreja, ela é necessária nessa hora. A nossa vida é necessária nessa hora, para nós nos ajudarmos uns aos outros e ajudarmos aos demais, se nós conseguirmos. Eu tenho falado uma coisa: vamos ajudar os nossos na nossa casa, aí a nossa família, vamos ajudar a nossa igreja e depois vamos ajudar os demais se nós conseguirmos. Se cada um conseguir fazer um pouco, nós vamos nos ajudar. Nós vamos vencer, nós vamos superar esse momento. Mas isso está acontecendo. A perda da imunidade. As pessoas não estão tomando sol. Não que Curitiba tenha muito, né? Mas as pessoas estão ficando doentes por falta de sol, por falta de vitamina D, por falta ali de sentir ali aquele calor. É necessário, é importante, e está trazendo problema. E claro, né, amados, as pessoas estão cansadas do isolamento. Nós estávamos vindo hoje aqui para a igreja, e eu confesso, eu nunca peguei tanto trânsito igual nós pegamos hoje. Uma coisa assustadora de se ver. Eu até comentava com minha esposa, dizendo: olha, nem parece que nós estamos no meio de uma pandemia, porque está todo mundo na rua. E além de ser um grande movimento, você percebe que as pessoas estão nervosas, você percebe que as pessoas estão agitadas, você percebe assim que as pessoas estão sem paciência. Isso foi algo até que a secretária de saúde comentou há alguns dias. Exatamente isso, as pessoas estão cansadas do isolamento e cansadas da quarentena. Então tudo isso, amados, é efeito dessa situação que nós estamos passando, e não terminamos de passar ainda. E aí a pergunta, e eu volto para a pergunta que nós fizemos no começo, e dentro de tudo isso aqui que a gente viu: como fazer a diferença num mundo de Laodiceia? E pior, né? É um mundo de Laodiceia 2.0, turbinado, porque é um mundo de Laodiceia com pandemia. Porque só o que a gente tinha até março já era ruim. O que veio depois disso é pior ainda. E eu vou te dizer uma coisa, e você que está em casa também, eu vou te alertar disso. Infelizmente a tendência é piorar. Pastor, como assim? A gente não vai passar por isso, não vamos superar? Eu espero que a gente supere, amados, mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós temos que entender que o resultado desse mundo é julgamento, o resultado desse mundo é destruição, o resultado desse mundo que nós vemos é cair no colo do anticristo. Não é mudança para algo positivo. Nós temos que entender isso, nós temos que entender que temos que estar preparados para encontrarmos com o Senhor, mas que esse mundo vai passar por algo muito pior, infelizmente. Lembra quando eu me referi aqui a Mateus 24:8? É o princípio das dores, está começando. Então a tendência é que isso se potencialize. Agora, como fazer a diferença no mundo de Laodiceia? Vivendo como um crente de Filadélfia, o crente da outra igreja, da igreja que era fraca, mas era fiel. E no texto que nós lemos ali no versículo 8 e no versículo 10, nós vemos algumas coisas que o Senhor coloca para nós superarmos não só esse momento da pandemia, não só esse momento dessa Laodiceia, mas qualquer momento que a gente esteja passando na nossa vida. No verso 7, a palavra começa: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, é o Senhor Jesus falando, tá? Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro. Detalhe muito importante aqui que nós temos que lembrar. Quando o Senhor declara, isto diz o que é santo e o que é verdadeiro,
o Senhor está declarando o seu caráter, o caráter dele, o Senhor. Ele está declarando, lembrando para nós, quem está falando. Quem está falando? É aquele que é santo, que não tem pecado, aquele que não tem erro, aquele que não tem falha, aquele que não tem sombra de variação, aquele que é verdadeiro, aquele que é eterno, aquele que é poderoso. Por que é importante lembrar disso, amados? Porque nós, enquanto servos de Deus, muitas vezes, quando passamos por luta, nós esquecemos que temos do nosso lado o Deus Todo-Poderoso. Nós esquecemos que nós temos junto de nós aquele que nos ajuda na nossa caminhada. Então ele começa falando aqui para essa igreja que estava passando uma luta muito grande, para essa igreja que estava sendo provada, para essa igreja que estava numa dificuldade. Ele levanta a mão e diz: olha, calma, aqui está falando o santo e o verdadeiro. Não esqueça disso, igreja. Não esqueça disso, você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa programação, você que está aí na tua casa desanimado. O Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, Ele está olhando para a tua vida, Ele está olhando para a minha vida. Não é à toa que você está ouvindo essa mensagem nessa noite. Por quê? Porque o Senhor tem algo para cada um de nós, uma palavra de esperança. E o que continua ainda o texto dizendo? Ele é santo e ele é verdadeiro. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. O que significa a chave de Davi? Autoridade e poder. Quando alguém tem autoridade, ele te dá ou segurança, ou ele te dá temor. Depende do lado do balcão que você está. Não é isso? Se você tem razão no que você está pedindo, você vê a autoridade chegando, maravilha, bênção, glória a Deus. Agora, se nós estamos fazendo algo errado, e você vê chegando a autoridade, aí deu ruim. Ai, não vai funcionar isso agora. Então o Senhor está declarando que o seu poder e a sua autoridade. Ele está dizendo: eu tenho a chave de Davi. Não é qualquer chave, não é qualquer coisa, não é qualquer detalhezinho, não. É a chave, é aquela chave que abre aquela porta, ou que fecha aquela chave que abre aquela porta, ou que fecha aquela porta. E ele tem a capacidade de abrir e ninguém fechar, ou de fechar e ninguém abrir. Quantas vezes nós somos questionados aqui dentro no nosso coração: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir superar? Será que esse problema, será que essa luta, será que essa doença, será que esse desemprego, será que essa depressão, será que essa tristeza, tanta coisa, amados. Mas nós temos que entender que o Deus que nós servimos é um Deus que tem poder de paralisar toda a ação do inimigo. É isso que ele está dizendo para nós nessa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que essa Laodiceia 2.0 com pandemia causou no teu coração, mas o Senhor sabe. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, deixa o Senhor trabalhar. Entenda que o Senhor está olhando para você, que o Senhor está olhando para aquilo que você tem passado. É isso que ele está dizendo. Como assim, pastor? Como que você pode declarar isso nessa noite a meu respeito? Porque aqui a palavra continua no verso 8, o Senhor dizendo: conheço as tuas obras.
O Senhor conhece as tuas obras, tá? O Senhor conhece as minhas obras. Todas elas. As boas, as meia boca e as ruins, tá? Todas elas Ele conhece. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente passa tanta coisa que só a gente sabe. E a gente pensa assim, ninguém está olhando para mim, ninguém está me vendo, ninguém me valoriza, ninguém cuida de mim, ninguém isso, ninguém aquilo. Não, o Senhor, Ele está olhando para você. É testemunho do Senhor. Ele conhece a tua obra, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que você tem sofrido, então Ele te dá vitória. Por quê? Porque Ele prossegue. Conheço as tuas obras, diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. É o Senhor que está dizendo, não sou eu, é a palavra. Mas pastor, eu não estou vendo. Acredita, creia. Deus, Ele tem a capacidade de nos surpreender. Alguns dias atrás nós estivemos num culto de oração e falamos de Efésios 3:20. O nosso Deus que nos dá muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Tem essa capacidade. O nosso Deus, que a palavra diz que Ele nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, verso 25. O Senhor, Ele vai te sustentar. O Senhor, Ele vai te ajudar. O Senhor, Ele vai vir em teu socorro. O Senhor, Ele vai te dar um escape nessa tua situação. Mas pastor, eu não estou vendo. Creia, acredita, entenda que é o Senhor quem está te dirigindo, é o Senhor quem está te colocando no caminho. Eu não estou dizendo que vai ser resolvido num passe de mágica, eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo, aleluia, glória a Deus, agora só vitória, oh glória, não é isso. Pode ser isso também, mas pode ser com dificuldade, mas o Senhor, Ele não vai te abandonar, porque a palavra diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A porta está aberta, e ninguém pode fechar. O inimigo está tentando, as pessoas estão tentando, e querem fazer você desistir. Não desista, caminha, vai à presença de Deus, clama ao Senhor, se coloca, continua, é isso que o Senhor quer. E olha o que Ele diz, o Senhor, Ele dá para nós no versículo 10, um triplo reconhecimento, sabia? Por quê? Olha o que Ele diz, tendo pouca força, ou seja, você está dizendo, eu tenho pouca força, o Senhor está olhando do céu e está vendo, tem pouca força mesmo, mas você apesar de ter pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amados, olha que coisa maravilhosa, o Senhor reconhecendo, apesar de toda dificuldade, apesar de todo problema, apesar de toda luta. Sabe qual que é o lado bom dessa pandemia? A igreja vai ter que se reinventar, os cristãos vão ter que se reinventar, nós vamos ter que nos reinventar na nossa forma de caminhar na presença de Deus. Por quê? Porque tudo mudou, não do jeito que o mundo quer colocar, mas nós temos que entender que vamos ter que fazer as coisas de forma diferente. E a palavra está dizendo aqui, você tem pouca força, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, amados, é o Senhor que está reconhecendo, Ele está falando, olha, você está caminhando, você está fazendo, continua, prossegue, eu estou reconhecendo isso. E o que é que nós vamos ganhar se fizermos isso? Está lá no versículo 10.
como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Se nós estamos guardando a palavra do Senhor, se nós estamos sendo fiéis à palavra do Senhor, se nós estamos andando na presença do nosso Deus, Ele vai nos proteger. Está aqui. O Senhor, Ele assume um compromisso conosco. Você faz a tua parte aí na terra, eu faço a minha parte aqui no céu. É isso que o Senhor está dizendo. Você assina aí na terra, eu assino aqui no céu. Você cumpre aí, eu cumpro aqui. Você guardou a minha palavra aí, eu vou te abençoar, e eu vou te guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo. O que é isso? Primeiro, nós vamos caminhar por essa terra e vamos ser protegidos pelo Senhor. Não é que nós vamos ficar milionários, não é que nós vamos ter uma vida sem problema, não é que nós vamos ter a vida do bom e do melhor. Puxa, se Deus der isso, maravilha, glória a Deus, mas não é isso. Mas sim, que o Senhor vai nos ajudar em cada momento da nossa caminhada. Eu não sei o que você precisa hoje, talvez você precisa de um emprego. Pastor, quem que vai arrumar emprego na pandemia? Deus arruma. Ele põe a porta aberta, é Ele que abre, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que toca no coração do rei, é Deus que é o dono da bênção. Não, pastor, eu estou trabalhando, está bacana, está legal, eu preciso que abençoe alguém na minha família, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, eu preciso de uma mudança. Entenda, amados, que o Senhor, Ele tem poder para mudar. Ele vai nos abençoar quando nós guardarmos a sua palavra. É antes, é durante e é depois da pandemia. É promessa do Senhor para a nossa vida. E quando chegar lá no final, o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E nós vamos ser tirados dessa terra. Por quê? Lembra que eu disse que vai ficar pior a coisa? A coisa vai piorar. Mas antes da coisa piorar, nós vamos ser tirados dessa terra. Nós vamos para a glória. Nós vamos para nos encontrar com o Senhor. Vai se cumprir em nós, Tito 2,13, a bendita esperança, o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós esperamos a vinda do Senhor para nos resgatar. Mas sabe qual que é o problema? E eu conversava esses tempos, pastor José, com um pastor amigo nosso, que nós aprendemos, enquanto a gente anda com Jesus, que tudo vai acontecer só depois que a igreja for arrebatada, não é isso? A gente estuda o Apocalipse, é sempre depois, não é? O que vai acontecer depois? A igreja está no céu e aqui embaixo está acontecendo tudo. E de repente agora, tem coisas acontecendo antes, que a gente não imaginava. Puxa, o que é isso? É o princípio das dores. Só que quando essas dores elas aumentarem de tal forma, o Senhor vai tirar a igreja. E essa é a nossa esperança, igreja. Nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor. Amós 4,12, a parte B. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Temos que nos preparar, igreja, porque o Senhor está às portas, o Senhor está vindo resgatar a sua igreja. E nós temos essa esperança. Quando vai ser isso, pastor? Eu não sei. Eu só sei que cada momento está mais próximo. Cada momento está mais perto. Cada momento está mais fácil. Cada momento está quase palpável de pegar e de dizer: Senhor, nós queremos ir para a glória. Queremos ir para a tua presença. E por fim, amados, o convite que o Senhor faz, tão conhecido lá no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O convite do Senhor para nós nesse momento. Como ser crentes de Filadélfia num mundo de Laodiceia? É vivendo a palavra de Deus. É vivendo na promessa de Deus. É vivendo diante do Deus Todo-Poderoso, louvando, adorando e bendizendo o seu santo, seu eterno e seu maravilhoso nome. Vamos lançar sobre ele, igreja, os nossos problemas, a nossa ansiedade, a nossa angústia, para que nós possamos receber a vitória da parte do Senhor. Amém, amados? Vamos estar em pé na presença do Senhor, vamos dirigir uma palavra de oração, para em seguida já estarmos devolvendo a palavra. Você aí na sua casa, fecha os seus olhos também. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que abençoe, vamos pedir ao Senhor que toque a tua vida. Você sabe o que você precisa. Também coloca agora na presença do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, nesse momento, eu coloco na tua presença, meu Pai, as nossas vidas, os que aqui estão na igreja, e também a vida daqueles que estão nos ouvindo pela rede social, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, por alguma outra forma, um outro meio. Que o Senhor, meu Pai, conhece o coração, conhece a vida, conhece a necessidade. Então que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa entrar com providência. Meu Pai, o Senhor que nos conhece, o Senhor que sabe a nossa estrutura, o Senhor sabe que nós somos pó. Então, meu Pai, que o Senhor possa tocar de forma especial a cada um de nós e fazer, meu Pai, aquilo que é necessário. Entra com providência, realiza o milagre, muda a história, muda o coração. Essa pessoa, meu Pai, que nessa noite precisa de um emprego, abre a porta da oportunidade. Essa pessoa que precisa da cura, da libertação, da mudança, da transformação, da restauração, da vitória, que o Senhor possa verdadeiramente, meu Pai, tocar, que o Senhor possa verdadeiramente mudar, que o Senhor possa tirar, meu Pai, aquilo que não te agrada, e que o teu nome, Senhor, possa ser exaltado. Pai querido, Pai santo, Pai de bondade, vem, Senhor, mudar, meu Deus, essa história, vem, Senhor, mudar essa vida, vem, Senhor, realizar uma obra grande, vem, Senhor, dar o teu renovo da graça, da vitória, da bênção, da mudança, da transformação, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos, ó Pai, louvar, adorar e bendizer o teu nome. Fala, opera, realiza, toca, para que o teu nome seja louvado, meu Deus, e que em tudo o Senhor seja glorificado. É o que nós pedimos e te agradecemos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Amém. Aleluias. Amém, amados. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Eu creio que o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas para realizar. O Senhor continue abençoando. Agradeço a oportunidade.